Muito boa tarde e a paz do Senhor Jesus para você, meu amigo, minha amiga. Gostaria de compartilhar uma palavra com você que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Meus amados, aqui na carta de Paulo, ele descreve dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que ouvem a mesma palavra. Dois tipos de pessoas que conhecem a vontade do Senhor, conhece o desejo de Deus para conosco, conhece os preceitos de Deus, aquilo que agrada ao coração de Deus e aquilo que não agrada ao coração de Deus. Porém, uma delas apenas ouve, apenas conhece tudo isso e quer agir com seu próprio entendimento, com uma filosofia que não consiste na palavra de Deus. E a outra pessoa que ouve a mesma palavra, conhece a vontade do Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer para conosco, essa mesma pessoa ouve a mesma palavra e entende muitas vezes que essa palavra entra em conflito com aquilo que ele próprio quer para si mesmo, com os próprios desejos, que muitas vezes aquela palavra entra em conflito com a sua carne, com o seu eu. Porém, essa pessoa deixa de lado aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, deixa de lado o seu egoísmo, deixa de lado o seu eu e, diferente da outra, ouve a palavra e a cumpre. Muitas vezes essa pessoa tem dificuldade porque muitas vezes essa palavra, a mesma palavra, ela é dura e entra em conflito com o seu eu. Muitas vezes essa pessoa que ouve a palavra do Senhor é uma pessoa que é egoísta e a palavra do Senhor entra em conflito com o que ela é. E ela percebe que aquele seu egoísmo não levou a lugar algum. E que a palavra, e que não dá para viver conciliando o seu eu, ou seja, o seu egoísmo, com a vontade do Senhor. Então ela abre mão da vontade, ela abre mão do seu eu e opta a fazer a vontade de Deus. E escolhe, toma uma decisão pela vontade de Deus. Diferente daquele que ouve a palavra, conhece que aquela mesma palavra entra em conflito com o que ela é, com o seu egoísmo, com a sua imaturidade, mas porém essa pessoa fica sem tomar a decisão, achando que apenas conhecendo a palavra, apenas tendo o conhecimento da palavra de Deus e não tomando a decisão a seguir os caminhos e seguir o que Deus quer de nós, em fazer a vontade de Deus, ela acha que dessa maneira ela será justificada. Mas a própria palavra diz aqui em Romanos: porque os simples ouvidores da lei, ou seja, esse que ouve apenas a lei e conhece a lei que é a vontade do nosso Deus, diz a palavra que elas não são justas diante de Deus. Que elas não são justas. Aqui na palavra é bem claro que o próprio Deus já julgou. Não sou eu, não é aquela religião, não é aquele sacerdote que vai julgar essa pessoa. A própria palavra julgou. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus.
Mas os que praticam a lei, a mesma palavra que o outro ouviu. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É uma promessa. É uma promessa que o Senhor deixou. Ou seja, a própria palavra já a julgou também e já a absolveu. Será justificada. Tem uma palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28. Essa palavra é muito simples e de fácil entendimento. Depois vocês leem com calma. Que diz que um homem tinha 2 filhos e pediu e ordenou para que um dos filhos fosse trabalhar na vinha. Este ouviu e disse que ia, porém não foi. E o outro filho, recebendo uma mesma ordem, ele foi contrariado. Ele disse que não ia. Ele não quis ir, mas porém arrependido foi. Essa é a pessoa que recebe a palavra de Deus e o seu eu entra em conflito com a palavra. A sua carne entra em conflito porque nós somos corruptíveis, nossa carne é corruptível. Mas porém, essa pessoa toma a decisão de seguir a palavra do Senhor, de colocar o Senhor acima de todas as coisas, a vontade de Deus acima da sua. E diz essa palavra que esse filho, que é representado por nós, por cada um de nós que ouve essa mesma palavra, ele, arrependido, foi. Ou seja, tomou a decisão, enfrentou a sua carne, renunciou ao seu próprio eu e fez a vontade do seu Pai. Meus amados, muito mais grave do que uma pessoa apenas conhecer a palavra de Deus é achando que a palavra de Deus vá a compactuar com aquilo que ela faz de errado. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem que o Senhor Jesus, que o tempo da graça é um tempo que a pessoa não precisa obedecer à lei que foi imposta por Deus através dos profetas, e que ela apenas estando logicamente declarando que o Senhor Jesus é o seu Salvador, que essa declaração vá compactuar com aquilo que ela faz de errado, que é como se fosse um ok para que ela para que ela fosse fazer aquilo que ela faz que é errado, para que ela continuasse sendo egoísta, continuasse fazendo o que é mal, que o Senhor ia compactuar com aquilo, que pela graça apenas essa pessoa estaria salva mesmo fazendo o errado. Eu já ouvi de pessoas dizerem isso. Mas eu quero que você ouça, meus amados, lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 15. Aqui em Isaías, no capítulo 1, versículo 15, se refere a alguns sacerdotes que faziam sacrifícios e imaginavam que aqueles sacrifícios que eles faziam a Deus iam justificá-los daqueles erros que eles já tinham em mente em fazer. Não porque não faziam sacrifícios pelo arrependimento para que eles se tornassem uma nova criatura, para que eles mudassem de vidas. Não. Esse sacrifício seria para que o futuro erro que eles iam cometer, que eles já estavam em mente em cometer, esse sacrifício que Deus ia compactuar com aquilo. E veja só o que Deus, lá no Velho Testamento, no tempo da lei, que fique bem claro que o Senhor Jesus não tinha chegado ao mundo ainda, mas a lei dizia, aqui era no tempo da lei, e olha só lá em Isaías
no capítulo 1, no versículo 15, olha só o que Deus disse a esses sacerdotes. Isaías capítulo 1, versículo 15 diz assim: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Olha só, eles iam clamar, estender as mãos. O que o Senhor diz? Que escondia os olhos deles. Por quê? Diz aqui: sim, quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isso é, estão cheias de culpa, estão cheias de más intenções, que não houve um arrependimento. E diz mais no versículo 16, isso é o que Deus diz para os sacerdotes. Olha só, uma ordem de Deus: lavai-vos, purificai-vos. Olha só, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Isso é, Deus diz aqui para que eles se arrependessem, para que aquele holocausto, aquele sacrifício não seja uma hipocrisia, para que eles mostrassem aos homens algo, mas o Senhor, conhecendo seus corações, que eles não tinham se arrependido, além de não absolvê-los, também não ia compactuar com aquele erro. A ordem de Deus foi clara: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. No versículo 17 diz assim: aprendei a fazer o bem. E isso está dizendo já no Velho Testamento. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Quer dizer, para que essa pessoa ainda fizesse boas ações, mostrasse esse arrependimento pelas obras de suas mãos, mãos que estariam outrora cheias de sangue, cheias de culpa pelo pecado, pelos maus atos, mas que agora que eles mostrassem esse arrependimento. Aí você me pergunta assim: mas irmão, essa é uma passagem do Velho Testamento, no tempo da lei. Com Jesus é diferente. Com Jesus, ele absolve meu pecado, ele me justifica, ele entende. E aí eu quero que você abra o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no capítulo 5, no versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz assim: o Senhor Jesus diz assim para mim e para você: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, o Senhor não veio mudar a lei. Aquilo que foi escrito em Isaías, no capítulo 1, no versículo 15, ele não revogou. Ele está dizendo aqui: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. E mais ele diz: não vim para revogar, vim para cumprir. O Senhor Jesus é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento da lei. Além de ser o amor encarnado, ele é o cumprimento da lei. Versículo 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, ou seja, daquilo que foi escrito em Isaías no capítulo 1, versículo 15. Toda a lei, né? Até que tudo se cumpra, assim diz o Senhor Jesus. Que a lei vai se cumprir. Aquilo que o Senhor pensava no passado, ele continua pensando. Ele não compactua com o pecado. Ele exige de mim, de você, não só o falar, mas
ele exige o fazer, que ao entregarmos a nossa vida para Deus, que não seja algo de falar, que nós possamos, meus amados, entender que se não houver uma transformação do nosso coração, de fato e de verdade, não há conversão. O Espírito Santo não vai agir através de nós. Meus amados, e muitas vezes essa transformação é difícil, meus amados. O Senhor Jesus diz assim, que o reino dos céus é obtido por esforço. O nosso Senhor Deus, Ele é o Deus do impossível, meus amados. Impossível, tudo aquilo que foge ao nosso alcance, tudo aquilo que foge à nossa compreensão, que foge à nossa expectativa. Mas o nosso Deus não é Deus do possível. O possível, Ele espera que nós façamos. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu não consigo mudar, o Senhor Jesus me entende, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu estou no tempo da graça, então tudo que eu fizer de mal, ou fizer, continuar sendo aquela pessoa que eu sou, amarga, egoísta, mas eu já entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu estou salvo. Meus amados, não entre nessa, meus amados. A palavra de Deus é clara. A palavra do Senhor, ela é clara, meus amados. Lá na terceira carta de João, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: Amado, não imites o mal, o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Não se engane, meus amados. É necessário conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade do Senhor Jesus, conhecer a vontade do nosso Deus. Mas ao conhecer essa vontade, conhecer os planos de Deus para nós, nós assumimos um compromisso automaticamente. Nós fazemos um pacto automaticamente. Isso exige de nós uma decisão a se tomar. E essa decisão muitas vezes contraria a nossa vontade. Mas na palavra de Deus diz que não é impossível servir a dois senhores. Ou você servirá um e aborrecerá o outro, ou aborrecerá um e servirá o outro. Para servir ao Senhor Jesus, a Deus, muitas vezes temos que aborrecer ao Senhor, que somos muitas vezes a gente. Nós queremos ser nossos senhores. A nossa vontade muitas vezes quer ser nosso Senhor, nosso egoísmo. Mas é impossível servir a dois senhores. Ou você coloca o seu egoísmo como sendo o Senhor da sua vida e vive uma religiosidade falsa e hipócrita, assim como esses sacerdotes em Isaías, no capítulo 1, versículo 15, estavam vivendo e foram rejeitados por Deus. Ou você toma uma decisão a partir de agora. Você que está me ouvindo, você mesmo que está ouvindo esse áudio, não importa onde você esteja, se essa palavra chegou até você, eu creio que o Senhor está se revelando para você mais uma vez. Essa mesma palavra está se revelando para você mais uma vez. Uma palavra maravilhosa que todos os dias chega aos seus ouvidos. O Espírito Santo, eu creio que ele fala com você. Exige de você uma decisão a se tomar, meus amados. Essa mesma palavra que lá em Amós, no capítulo 11, Amós no capítulo 8, no versículo 11, a partir do versículo 10 até o versículo 11, diz que essa mesma palavra vai ser retirada da terra. Procurarão de mar a mar, do ocidente ao oriente, e não encontrarão essa palavra. Essa mesma palavra está vindo para você agora, meus amados. Essa palavra que faz com que você conheça a vontade de Deus. E muitas vezes você já conhece, sabe a vontade do Senhor, mas muitas vezes você não declarou que Ele é o Senhor da sua vida, né? Muitas vezes o Senhor da sua vida é o seu egoísmo.
né? A sua idolatria, mas essa mesma palavra faz com que você tome uma decisão. É impossível, meus amados, ouvir a palavra de Deus e não tomar a decisão. Porque quando você ouve a palavra e simplesmente não toma a decisão de segui-lo, você toma a decisão de ir contra Deus. Não adianta viver uma religiosidade falsa e hipócrita, porque Ele conhece o seu coração, Ele sonda os seus pensamentos, como lá em Salmo, no capítulo 139, versículo 4, diz que Ele sonda os seus pensamentos, nossos pensamentos. Então, meus amados, toma uma decisão a partir de agora, faça um pacto com o Senhor, mate esse Senhor que muitas vezes está sendo seu egoísmo, está sendo uma falta de perdão, está sendo uma mudança de vida, uma mudança uma mudança de cotidiano. Às vezes o Senhor da sua vida está sendo a bebida, o vício, que você muitas vezes diz assim: eu não consigo, eu não posso. Você pode. Nosso Deus é o Deus do impossível, mas você pode fazer o possível, porque quando chegar o impossível, Ele vai pegar na sua mão e vai fazer. Se você hoje tomar a decisão de seguir o Senhor Jesus de fato e de verdade, a partir de agora você pode tomar essa decisão. Eu quero orar por você. Você tomando a decisão de largar esse vício a partir de agora, largar esse cigarro, largar essa bebida, você tomar essa decisão de largar esse egoísmo. Muitas vezes você trata mal as pessoas que há ao seu redor, não as compreende. Você é uma pessoa egoísta, uma pessoa difícil de lidar. O Senhor Jesus diz lá em Mateus no capítulo 5, no versículo 9, diz: bem-aventurados vós os pacificadores, aqueles que levam a paz, os mansos e humildes de coração. Deixa esse Senhor que é o seu egoísmo de lado e reconheça apenas o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Eu sei que isso vai ser difícil, meus amados, mas o Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e um esforço maravilhoso, que é um esforço de você tomar a decisão correta, tomar a decisão que vai mudar a sua vida e mudar definitivamente. Você não vai estar vivendo uma religiosidade falsa, hipócrita, uma coisa que dentro de você são assim como o Senhor Jesus disse, que são como sepulcros caiados e por fora uma falsa santidade. Não, meus amados, viva tudo aquilo que o Senhor Jesus, que o nosso Deus tem de melhor para você. Realmente tome posse disso, dessa promessa que Ele tem para você, meus amados. Se você hoje quer tomar essa decisão, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, eu oro por esse teu filho, meu Deus, por essa tua filha, que muitas vezes, meu Pai, estava, meu Pai, na cegueira, meu Pai, da idolatria, na cegueira, meu Pai, do mundo, na cegueira, meu Deus, daquilo que o mundo oferece para ela, meu Pai, como falsas ideias, meu Deus, na cegueira da religiosidade, meu Deus, na cegueira, meu Pai. Mas hoje seus olhos se abriram, mais uma vez ela se confrontou com essa palavra, meu Pai, e não dá mais para ficar, meu Pai, inerte, como se não tivesse tomado a decisão. Que ela hoje possa tomar essa decisão de te seguir, meu Pai, de viver as promessas do Senhor, de viver tudo aquilo que o Senhor já determinou e já tem preparado para a vida dela. Diferente do diabo, que vai tentar apenas pará-la. Mas o Senhor, diferente do diabo, Ele não tenta. O Senhor, Ele já tem tudo preparado. O Senhor, Ele não faz tentativas, o Senhor cumpre. Ele já tem tudo preparado, meus amados. Falta só nós tomarmos posse
Diga assim comigo: meu Senhor e meu Deus, eu tomo posse de todas essas promessas e renuncio o meu eu, a minha vaidade, o meu egoísmo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, e fique na paz do Senhor Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem